Vamos falar agora com o Dr. Giovanni Pedruzzi, já há anos no programa, sempre dando uma assessoria, mostrando realmente as soluções na odontologia. Doutor, estamos em setembro, já está chegando o verão, aproveitar para fazer aquela revisão, ver se está tudo certinho, para não chegar lá na beira da praia, tomar a cervejinha, doer o dente, né? Prazer. O prazer é nosso, Milton, de estar novamente no programa. Realmente, o ano passou rápido, né? Já estamos em setembro e temos aí a oportunidade de, antes das viagens, aí, fazer as revisões, né, com o seu dentista, prevenindo problemas maiores, né? Quando a gente atua no início, Milton, é sempre muito mais fácil. A gente faz uma prevenção, faz limpezas, aplicações de flúor, verifica se tem alguma infiltração em alguma restauração. Dessa forma, realmente a gente consegue combater os problemas antes que eles surjam, né? Então é muito mais eficiente. E a tecnologia está aí para isso, né, Milton? A gente tem maneiras de identificar, às vezes, outras questões, bruxismo, mau hálito, coisas que acabam tornando a vida da pessoa mais complicada, né? O bruxismo vai trincando os dentes, vai gastando. E muitas pessoas hoje em dia fazem, né? Inconsciente, 99% das pessoas fazem inconsciente, né, doutor? E o pior de tudo isso é que a pessoa não sabe. De manhã ela acorda com uma dor, né, na mandíbula, até dor de cabeça, né? Isso, tem alguns sinais, né, quanto ao bruxismo. Às vezes a pessoa acorda pressionando os dentes, ou alguém que dorme junto ali, o parceiro avisa que estava mordendo, estava pressionando durante a noite. Existe o bruxismo cêntrico e o excêntrico. O bruxismo, quando ele não é aquele ranger, ele não faz barulho. Então a gente percebe pela musculatura dolorida, às vezes existem fraturas nos dentes, eles vão ficando com um certo desgaste. Então a gente tem que observar esses sinais para prevenir, porque se a gente deixar os dentes realmente terem aqueles desgastes todos, a gente vai ter que fazer um tratamento muito mais invasivo, muito mais oneroso. Então a gente atua no início, né, do problema, prevenindo, evitando que a pessoa chegue a ter os dentes, que às vezes a gente vê, né, até metade do dente gasto, né, e aí acaba afetando muito a estética do dente. Então a gente consegue prevenir isso tudo. E a solução é bem fácil, eu vou insistir nisso, a solução é bem fácil, né, doutor? É uma moldeira, porque parar o bruxismo não vai parar, né? A pessoa não para nunca, ela vai pro resto da vida, né? Fazendo, até porque o dia a dia, né, o estresse, é isso que nos leva a fazer, né? Isso, tem etapas, tem fases, né, que a gente vai fazer durante um tempo, depois para um pouco, depois volta. Também, além do estresse, Milton, é ligado também à questão de oclusão. Quando existe uma falha na mordida, na oclusão, se tem, por exemplo, um dente que pega antes do que os outros, o organismo inconscientemente tenta desgastar aquele contato prematuro, né? E a pessoa começa a ranger os dentes. Então tem tudo isso, tem que ser verificado, né? A questão da oclusão. Às vezes a falta de um dente acarreta um problema desse, porque os outros começam a migrar, começam a inclinar, né, para aquele lugar que está faltando, ocasionando contatos prematuros, e isso acaba prejudicando a articulação também, aquele vulgarmente chamado de carrinho, né? Fica com dor na ATM, né, na articulação. E isso aí vai às vezes até para a região da cervical, da coluna, né? Acaba essas dores se estendendo, porque a musculatura é toda interligada, né? Pode até dar uma inflamação e começar a incomodar realmente outros órgãos, né? Como até a dor de cabeça, o nariz, ouvido, enfim, afeta todo o organismo por causa de uma... E o cirurgião dentista, ele olha, ele já enxerga isso, né? Manda fazer também uma radiografia de face e já consegue identificar bem, né, doutor? Isso, exatamente. Os problemas são grandes e a solução é simples, Milton. Quando a gente tem bruxismo, a gente usa uma placa, né, articular, que a gente chama, que ela, além de proteger os dentes, ela trata o bruxismo, porque ela tem na parte frontal como se fosse uma rampa, assim, que quando a pessoa morde, a mandíbula escorrega para trás e isso relaxa toda a musculatura. Às vezes uma prótese também mal encaixada, que foi cedendo com o tempo, também pode acarretar tudo isso.
E como tu falou, o doutor falou simples. Simples para quem sabe, né, doutor? Até porque uma prótese mal adaptada, de repente, tem uma solução melhor, que seria o implante, né? Isso. Quando, por exemplo, a pessoa usa uma prótese há muito tempo, ela pode ter um certo desgaste, dependendo do material que foi usado, e isso vai acarretar aqueles contatos prematuros, diferenças de posições dos dentes. Ao contrário, também existe. Por exemplo, a pessoa faz uma prótese e o dentista não se dá conta que ela está tocando antes do que os outros dentes. Às vezes o implante, principalmente, porque o implante ele não cede como os dentes. Os dentes eles têm se tu morder com pressão, ele vai entrar um pouco para dentro da cavidade. O implante não. Então é importante que o dentista tenha o conhecimento, seja um especialista na hora de fazer uma reabilitação, para deixar o implante levemente com um contato menos forte do que os dentes. Porque aí, quando a pessoa morder, vai haver essa compensação. Os dentes vão entrar um pouquinho dentro da cavidade ali onde se situa o dente, e o implante não, ele não tem esse movimento, então aí compensa, né? Falar em compensar, a pessoa estando com todos os dentes na boca, compensa pelo seguinte: tu almoça, janta tranquilo. Só quem tem uma prótese móvel sabe o incômodo que dá, né, doutor? Por exemplo, a prótese total, né? Aquelas pessoas... E hoje as pessoas vivendo tão mais, né? Eu gostaria que tu até passasse essas informações para o nosso telespectador. As pessoas estão vivendo mais. A pessoa tem 70 anos, às vezes fica pensando, eu não vou botar dente, daqui um pouco eu já morri, não sei o que, Mas estão até 90 anos, né? Mais 20 anos com os dentes bons na boca, né, doutor? Sim. Tu citou um ponto muito importante, Milton, porque as próteses móveis, elas dificultam muito a vida da pessoa, a mastigação, né? A pessoa tem que se privar de comer a maioria dos alimentos que são nutritivos para o organismo, né? Então os implantes, eles dão novamente a capacidade mastigatória, além daquela questão de estética, autoestima, principalmente a questão da saúde, porque os implantes realmente eles te dão força novamente, né? Tu consegue morder carnes, legumes, frutas, coisas que com uma prótese móvel, com uma dentadura, a gente não consegue mais, né? E hoje em dia, Milton, a maior parte dos implantes a gente faz com carga imediata. A gente faz os implantes e já consegue, às vezes até na mesma semana, já colocar a prótese definitiva. Então, um tratamento bem rápido, e para as pessoas que são mais idosas, isso compensa muito, é muito interessante, porque não se torna um tratamento prolongado, difícil, e sim um tratamento muito rápido, muito simples, né, para a gente, porque a carga imediata a gente não precisa ficar usando uma prótese móvel temporária, né, onde tem que cuidar da mastigação, e sim já coloca direto a prótese fixa, e a pessoa em uma semana consegue mastigar, triturar bem os alimentos e ter de volta a sensação de ter os dentes fixos. O doutor preparou também algumas imagens. Vamos ver, doutor, como sempre, né? Essas imagens também são ilustrativas exatamente para as pessoas verem, né? Acreditarem que realmente vale a pena. Sim, vamos ver as imagens. Este primeiro caso, a gente fez uma cobertura dos dentes, né, as chamadas facetas, na frente, foram 21 dentes, né, que a gente cobriu ali com porcelanas, e a gente vê a grande diferença estética. Eram dentes desgastados, que estavam com bastante restaurações, amarelados, e agora ficaram completamente branquinhos, né? Muito estéticos, e é um tratamento considerado completamente definitivo, porque essas porcelanas elas não desgastam mais, elas são mais resistentes até do que os dentes naturais. E aí então a vista do antes e depois. Um outro caso também que a gente fez o mesmo procedimento, né? A paciente tinha os dentes bastante restaurados também, e a gente trocou então por coberturas de porcelana. Veja só a diferença estética, né? O sorriso fica outro, fica com os dentes bem branquinhos, bem limpos. Essas porcelanas elas são tão lisas que nem a placa, nem o tártaro grudam nelas. Esse é um outro caso também que a gente estava falando de bruxismo, Milton, e aqui a gente tem a diferença, né, depois de fazer essas facetas, nos dentes que antes estavam gastos pelo bruxismo, né, tinham esses diastemas, esses espaços entre os dentes, e nós conseguimos então eliminar os desgastes e os espaços e deixar o sorriso mais branquinho, através de um clareamento e das facetas na frente dos dentes.
Agora um caso de implantes, né? Como a gente estava falando, com 6 implantes a gente consegue eliminar a prótese total superior, a dentadura, e fazer uma prótese completamente fixa. Essa prótese fixa ela não tem o céu da boca, né? Como tem a dentadura, onde ocupa todo aquele lugar que a língua sente ali o calor e o gosto do alimento. Fica então o céu da boca livre para sentir isso, né? E também fica completamente fixo, a pessoa tem força mastigatória para triturar bem os alimentos e não precisa mais remover. A gente colocou a imagem da paciente sem os dentes ali para lembrar que os implantes então são totalmente fixos. A pessoa não precisa tirar, tem novamente a capacidade mastigatória, a força de triturar, de comer todos os alimentos necessários para a saúde. Gostaram dos casos? Tá aí o Dr. Giovanni Pedruzzi. Realmente, doutor, a estética, a funcionalidade, isso é que interessa, né? Isso, e a gente mostrou, Milton, casos que de forma rápida, né, a gente consegue mudar completamente o sorriso, e aquele caso de implantes também, né, com 6 implantes na parte superior e 4 implantes na parte inferior, a gente consegue eliminar a prótese móvel, a dentadura, né, e dar novamente condições da pessoa comer os alimentos mais nutritivos, mais importantes para a sua saúde. São técnicas modernas, né, que não precisa esperar, não precisa enxerto, né, técnicas que revolucionaram a odontologia, que antigamente a gente extraía e hoje está colocando, né, os dentes. Imagina uma pessoa que tem aquela prótese na frente, assim, quer morder uma costela e fica com medo, né, doutor? De repente de não perder os dentes ali na dentada, né? Como acontece em alguns casos, né, dessas videocassetadas aí, né? Sim. Brincadeira isso, né? Não tem porquê, né? Sem dúvida, Milton. Até muito menos do que uma costela, às vezes até espirrando, tossindo, né? Às vezes a pessoa chega e me diz, olha, não consigo... Fica se cuidando, botando mão na frente. Exatamente. E quando então faz os implantes, todos esses medos, esses receios caem por terra, porque a gente tem os dentes totalmente fixos. Até mesmo quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, no hospital, que tem que tirar a prótese, aí vem as visitas e tal, e a pessoa está lá sem os dentes, é uma sensação muito desagradável. Quando a pessoa faz os implantes, ela não tira mais a prótese, fica completamente fixo, como se fosse os dentes. Não existe nenhuma privação, né, que a pessoa tenha que ter quanto à alimentação, ou então alguma restrição ali de ter que remover para limpar, nada disso. A pessoa tem os dentes de volta, tem um sorriso lindo, não aparece metal, né? Então são todas as vantagens, tudo aquilo que a pessoa sonha em ter no sorriso, a gente consegue fazer com os implantes. É um tratamento rápido, acessível, todo mundo pode fazer. Graças a Deus, né? Antigamente não era democrático, né? Hoje sim, hoje todo mundo pode fazer em todas as questões. Não só a questão de medo, de dor, que isso aí já não existe mais no consultório dentário, como também na parte financeira. Procure seu dentista, procure as informações, realmente vale a pena. Deixei aqui o telefone, o site do doutor também, se você quiser alguma informação. Muito obrigado, viu, doutor? É sempre um prazer, Milton, estar no programa. Muito obrigado.